Uningá, que o futuro é aqui. Tudo bem? Voltamos com as ciências sociais. E continuamos falando da sociedade. Essa sociedade que você já viu, informatizada, né, digital, onde o ser humano viver em sociedade acaba modificando as relações sociais. Lembra lá as 3 perguntinhas? Quem é este homem? Como que ele vive nessa sociedade? E como que a sociedade acaba transformando ou modificando as relações sociais? Muitas vezes gerando o que nós vimos, desigualdade, marginalização. Então, veja aqui, ó, não há dúvida, somos seres sociais, somos seres culturais. Viver em sociedade acaba modificando a nossa maneira, o nosso comportamento. A sociedade determina muito o que nós somos. Cada vez mais nos parecemos com o nosso grupo, onde nós estamos inseridos. Falamos igual, pensamos iguais, agimos de uma forma igual. Então, quando você começa a pensar as relações sociais, você vai perceber que existe um jogo de interação, que pode ser bem complexa. Às vezes nós não conseguimos identificar, né? Mas elas começam através de impulsos, desejos, como nós vimos, e depois acabam gerando o quê? Influências que acabam determinando grupos e comportamentos. Veja, o homem é um ser social, precisa viver em sociedade. Viver em sociedade acaba nos transformando, nos modificando. Perceber as relações sociais é entender que tipo de sociedade ou que valores que nós estamos vivendo. É interessante perceber que aquela pequena ação de acordar toda manhã no mesmo horário, escovar os dentes, vai dizer quem nós somos. Aquele meu comportamento repetitivo, no automático, como nós vimos lá no Max Weber, acaba nos mostrando que sociedade que nós estamos vivendo, como nós vivemos em sociedade. Isso significa que não existe uma neutralidade. Nem a ciência, nem a mídia, ela é neutra. A mídia não é neutra. Ela afeta o comportamento e a consciência. Acaba produzindo o quê? Manifestações culturais, artísticas, modelando a linguagem, nossa maneira de falar, e também a nossa maneira de se comunicar em sociedade. Então veja, conforme a maneira que você acessa, é a maneira que você vai se comportar. Entre as consequências, é importante perceber que nessa sociedade de consumo, como nós vimos, o mercado acaba falando mais alto. E o mercado acaba se tornando como se fosse um Deus. Já pensou nisso? Muitas vezes entrar num shopping, você se sente o quê? Da mesma maneira que entrando numa igreja. Assusta? Não, não assusta. Da mesma maneira que eu olho para o shopping, vejo as lojas e vejo o templo do consumo, eu também entro na igreja e admiro pela beleza, pela grandiosidade. Então o mercado acaba se tornando um Deus e impondo um preço, né? Ou seja, transformando ou substituindo os homens pelas máquinas. Se você olhar um pouquinho o capitalismo, é esse processo, né? Muitos setores que nós tínhamos lá no banco, por exemplo, aquela quantidade de funcionário. Hoje você tem um caixa eletrônico. Todo aquele equipamento acaba substituindo os trabalhadores, né? E aqui, ó, um exemplo, na cana de açúcar. Na cana tem uma máquina lá. Aquela máquina acaba substituindo também os trabalhadores. Os computadores na área da saúde, né? Então, em todo lugar na sociedade, nós temos essa transformação, essa mudança. Então, por isso que nós falamos que a mídia, a sociedade midiática, que nós vivemos em rede, lembra? Viver em rede, não existe uma neutralidade, né? E toda relação social gera uma consequência. Para entender isso, nós trazemos aqui o Bauman. Falamos um pouquinho dele já, e agora nós aprofundamos. A obra do Bauman é bem extensa, né? O Bauman é um pensador polonês. Ele viveu a perseguição, ele foi perseguido, ele viveu na época da guerra, na guerra, e da Segunda Guerra, Primeira Guerra Mundial, nesse momento aí ele estava vivendo esse período, e foi perseguido e migrando para a Grã-Bretanha, para a Inglaterra. A obra dele é vasta e ele tenta mostrar os males da sociedade,
como que a sociedade ela tem o lado bom, né, como nós já vimos, mas também tem o lado negativo. Ele tem várias obras, como você viu aqui, Vida Líquida, Tempos Líquidos, Medo Líquido, Amor Líquido. Então a obra dele tem muito essa questão da liquidez. Ele fala muito da sociedade moderno-líquida, né? Dessa sociedade que é muito fluida, muito rápida. E aí a obra dele, nós trazemos alguma coisinha aqui para vocês, ela é bem extensa, então nós trazemos uma pequena parte dessa obra. Uma talvez que vale a pena ler, que você gostaria talvez de descobrir, é Modernidade Líquida. O consumismo é uma economia do logro. Nós já vimos isso, ó. Lembra? O consumismo, ele se baseia em produzir o desejo. É necessário produzir a necessidade de consumo. Então, por isso o logro. Do excesso e do lixo. O caminho da loja até a lata de lixo é muito rápido. Lembra lá? É uma sociedade que consome muito, por isso tem muito desperdício. O que significa que todos os seres humanos são e sempre foram o quê? Consumidores, né? Sempre o que ele está apresentando é essa síndrome consumista, esse exagero. E veja, nós já falamos, nós temos a ideia que consumir é algo eterno, que não acaba. Mas, veja, o pensamento é consumir, mas os bens são finitos. Veja, os bens são finitos, a água é finita, né? Não tem como você pensar que ela vai estar sempre aí, que sempre aquilo vai estar à tua disposição. Então os bens são finitos, né? Então é o questionamento dessa síndrome consumista. Para Bauman, o que aconteceu? Vivimos uma sociedade sólida e agora vivemos uma sociedade líquida. Então ele fala do derretimento dos sólidos, ou seja, eliminar obrigações, que vai libertar o homem. Mas esse libertar o homem tem um preço, tem um custo. As empresas, né, acabam libertando o homem para o mercado, mas estabelecendo novos grilhões, que ele coloca aqui. Que grilhões são esses? O que nós já vimos que são os devedores, né? Nós criamos uma raça de pessoas que estão endividadas, né? Então, pessoas que vivem nesse nexo do dinheiro, mas que infelizmente acabam, por falta de um conhecimento, por falta de informação, não conseguindo lidar com essa economia, né? E acabam ficando endividadas. Então, de certa maneira, essas pessoas acabam derretendo também, né? Como ele apresenta. Tudo isso ele dá o nome de vida líquida, ou modernidade líquida, ou sociedade moderno-líquida. A vida líquida para ele é uma vida precária. Por que precária? Porque por causa da velocidade, da rapidez, tudo se transforma muito rápido. Então isso gera medo, gera insegurança. Gera o quê? Preocupação. As preocupações são mais intensas e obstinadas. As pessoas estão cada vez mais assustadas, com medo. Por quê? Não conseguem acompanhar a rapidez das mudanças. Veja, você não se sente assim? Muito rápido, tudo muito rápido. Então, ele acaba mostrando um pouquinho essa sociedade, que é a sociedade do consumo, que é a sociedade que a gente está sempre correndo atrás ou buscando, né, alcançar, né? A gente acaba ficando com medo de ficar para trás, deixando passar as datas de vencimento das contas ou do aniversário de alguém, acaba sobrecarregado, acaba perdendo alguns momentos na vida que seriam importantes, né? E aí o que acontece? É necessário, segundo Bauman, mudar, tentar mudar, né? Mudar de rumo antes de tomar um caminho sem volta. Então, veja, muitas vezes a gente está numa direção e a gente percebe isso. O Bauman, ele mostra essa sociedade precária, né? Onde o homem precisa cada vez mais buscar elementos, né, que ajude ele a entender, a compreender os dias, né, as semanas que ele acaba trabalhando, correndo atrás, desenvolvendo cada vez mais essa sociedade, né, essa rapidez aqui. Outro texto dele também interessante, ele dá o nome de capitalismo parasitário.
esta obra do Bauman, eu acho interessante, por quê? Ele usa o termo parasita. Quer dizer que o capitalismo é como um parasita. Como um parasita, sobrevive graças a um hospedeiro. Só que, ao parasitar o hospedeiro, ele não percebe, ou nós não percebemos muitas vezes, que o hospedeiro acaba sendo colocado em risco. Porque até um certo momento, ele vai conseguir alimentar e vai conseguir sobreviver do hospedeiro. Só que chega um momento que o hospedeiro não tem mais condições, não consegue gerar mais riqueza, lucro, e não consegue alimentar mais esse sistema. No caso, ele acaba morrendo, né? Ele acaba morrendo. Então, o hospedeiro, quem que é o hospedeiro? O hospedeiro são os devedores. Segundo Bauman, é uma sociedade baseada no consumo, né? Lembra lá? Síndrome consumista. Essa sociedade baseada no consumo, o apelo é o quê? Não adie a realização dos seus sonhos. Consuma, compre agora. Compre, compre. Esse apelo, voltado para o desejo de consumir, acaba gerando o hospedeiro. O hospedeiro, então, como nós vimos, é o quê? É aquele que vai alimentar esta sociedade. Que sociedade que é essa? É do crédito, do cartão de crédito. E aí, veja, não é o resultado do insucesso dos bancos, mas do sucesso. Foram vários anos ensinando ou fazendo que as pessoas aprendessem a usar o cartão de crédito. As pessoas, então, acostumaram, gostaram de usar o cartão de crédito, mas não foram educadas, de certa maneira, a não cair em dívida, né, ou ficar devendo. Então, veja, plenamente previsível, né? Embora não previsto de forma tão impactante, né, tão extraordinária, transformou uma enorme maioria de jovens, idosos, velhos, mulheres numa raça de devedores. Pessoas que vivem em dívida. E aqui, ó, você jovem, cuidado, né? Porque muitas vezes a gente acaba exagerando, consumindo mais do que pode. E aí o Bauman nos alerta que é necessário ter um planejamento. Você precisa fazer um planejamento, né? O Bauman, nós indicamos uma entrevista dele, o Bauman diz, olha, você chegar para um idoso, tudo bem, mas chegar para um jovem e falar em planejamento, ele vai assustar, né? Porque ele está preocupado em curtir a vida, aproveitar, né? E às vezes, o que acontece? Acaba endividado. Então o Bauman nos alerta para buscar fazer um planejamento financeiro. É necessário buscar formas de garantir ou melhorar cada vez mais a nossa sobrevivência. E você, diante dessa obra do Bauman, consegue perceber uma sociedade extremamente consumista, né? Sem direção ou desgovernada, onde é necessário a gente tomar as rédeas, né? E uma forma de tomar as rédeas é o planejamento financeiro. Você que está do outro lado da telinha, né? Você já pensou nisso? Né? Já fez isso? Então faça, vale a pena. Por isso que é importante, né, quando nós falamos em cidadania, pensar o quê? Que a cidadania é a participação. Você precisa estar inteirado, participando. Inteirado é ter conhecimento, informação, e depois tentar aplicar essa informação de forma o quê? A criar uma sociedade, um mundo melhor. Veja que interessante, cidadania significa o quê? Você construir coletivamente, né? Aqui, ó, uma obra de um brasileiro que nos remete a pensar um pouquinho. Ó, nós não podemos enfiar a cabeça ali achando que está tudo bem. É necessário se envolver, é necessário buscar meios para melhorar, né, o atendimento, as necessidades de todas as pessoas, inclusive a sua. Por isso que a cidadania, ela está muito ligada à prática das reivindicações, né? De você sempre estar buscando atender às necessidades, principalmente dos grupos mais vulneráveis, e se tornando um agente de transformação da sociedade. Lembra lá? Nós já vimos lá? Participação, solidariedade e diálogo. É necessário esses três elementos. E tendo esses elementos, a gente consegue mudar, melhorar a sociedade. Veja, continue estudando, continue lendo, e vamos melhorando um pouquinho de cada vez.